Bem, eu vou retornar aqui nesse áudio do Paulo, porque aqui eu usei a passagem de Gênesis, na qual tem a referência da oferta de Caim e Abel, na qual a gente entende que é uma adoração a Deus. E ali eu tento mostrar para o Paulo que desde Adão e Eva já começaram, desde Caim e Abel já começou a adoração errada, né? Simbolizando as duas formas de adorar a Deus. E o Paulo, na sua humilde falta de conhecimento, diz que não, que está errado eu começar dali. Porque a gente procura ver uma coisa bem mais abrangente do que o nobre amigo Paulo, né? Eu vou repetir o áudio para vocês darem uma olhada e acompanhar a minha linha de raciocínio. Eu coloquei a passagem de Adão e Eva para mostrar que ali já começou as duas adorações, uma certa e a outra errada. Deus pediu uma coisa, Caim foi lá e fez outra, como é aplicado hoje em dia, né? Vou botar de novo o áudio para vocês darem uma olhada e analisarem o contexto todo. Bom, a história é legítima, né? E os fatos também ocorridos. O que não é verdade é quando você tenta justificar que é uma adoração legítima, né, que é verdade, e uma adoração errada, a qual você aplica que a adoração legítima é o caso do domingo, do sábado, e a adoração errada é no domingo. Isso já está errado, o texto não diz isso. O que o texto diz é que um agradou a Deus e o outro não. Ou seja, envolve adoração? Envolve sim, mas nada a ver com o dia. Por duas razões. Primeiro, o sábado é cerimonial e teve seu cumprimento em Cristo. Pronto, já acabou essa possibilidade de um tal decreto dominical começando em Gênesis. Segundo, a adoração cristã é legítima, porque não só adoramos no domingo, mas todos os dias. Tá certo, meu irmão? Vocês podem observar a grande falta de conhecimento do Paulo. Quando coloquei esse texto, era justamente para mostrar as duas adorações, uma falsa, a outra verdadeira. Ele joga para o sábado cerimonial, com cumprimento em Cristo, como todos os bons pentecostais fazem, né? Aqueles 7 sábados cerimoniais. Mas esse é um outro assunto. E vocês observem que ele coloca o fato da adoração. Ele concorda plenamente que é adoração, tudinho, mas ele não atenta que ali eu estou tentando mostrar para ele justamente a questão da desobediência a Deus, fazer a adoração da sua própria maneira, foi coisa que Deus não pediu ali. Estou tentando mostrar para ele ali justamente essa questão, entendeu? Eu vou dar uma passada no áudio dele para poder a gente entender o que ele quer falar. Nesse áudio dele aí, ele tenta dizer que o texto não tem nada a ver com isso, com o tema proposto. Mas ele se esquece o seguinte, que Adão e Eva, Caim e Abel, tinha uma semana de trabalho como Deus ordenou para eles. E que eles iam parar um dia na semana, que o sábado, queira ou não queira, já existia nessa época. Não com o nome de sábado, que o nosso Paulo defende de unhas e dentes. E, por um bom entendedor da palavra de Deus, entende que esse dia que Caim e Abel pararam para fazer o sacrifício a Deus, era o 7º dia, que na época ainda não tinha o nome de sábado, mas era o 7º dia, entendeu? Como Deus fez, eles fizeram toda a obra deles, chegou no 7º dia, eles foram oferecer a Deus em sacrifício suas adorações, e o Paulo não consegue ver isso, como muitas outras pessoas não conseguem ver, entendeu? Então vamos continuar um pouco mais para frente o restante
do nosso pequeno bate-papo, debate, como ele gosta de dizer. A história contada, narrada, é legítima, né? A adoração verdadeira e a adoração falsa. Isso concordo plenamente. Agora, dizer que a adoração a Deus é a adoração ao mal é um disparate tremendo. Isso para mim é loucura. Então, usar essa passagem de Daniel para justificar a ideologia criada por vocês é uma irresponsabilidade tremenda, por duas razões. Primeiro, o fato da adoração idólatra de Daniel não era ao Deus verdadeiro, era a estátua de Nabucodonosor. Segundo, a adoração cristã no domingo é ao Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Então não se enquadra esse texto. É falso e covarde da parte de vocês usurpar esse texto de Daniel e aplicar essa ideologia criada por vocês. Vocês podem observar aí a falta de conhecimento do Paulo. Eu peguei o texto de Daniel, na qual o Paulo questiona, e expliquei a adoração ali que foi imposta pelo rei Nabucodonosor sobre a sua estátua, né? No qual ali todo mundo sabe que ali estava sendo imposta uma adoração, estava quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus, primeiro e o segundo, né? E ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ele acha que a imposição vai ser lá não envolvia só o sábado, envolvia todos os 10 mandamentos. E ele não consegue enxergar isso, não consegue ver, entendeu? Ele diz que é um disparate associar a adoração ali, o disparate, mas ele que não tem capacidade para entender. Vocês podem observar bem que quem já conhece a passagem de Daniel sabe que houve uma adoração ali, imposto um decreto, imposto uma obrigação de adorar uma imagem, coisa que os amigos de Daniel não aceitaram. Ele não consegue ver a formação de um decreto que foi tentado há muitos anos atrás e que vai ser concluído agora, nos nossos últimos dias. Entendeu? Ele não consegue enxergar isso. A gente traz textos mostrando a adoração e ele diz que é um disparate. Vocês podem observar que o Paulo não me apresentou um texto para refutar. Um texto. Só falasse, dizendo que está errado, Eu trouxe alguns textos para ele, para que ele comprovasse isso. Vamos seguir um pouco mais para frente. E se tiver alguma dúvida dos irmãos em relação aos textos, a gente pode tirar num outro momento. A história contada, narrada, é legítima, né? A adoração verdadeira e a adoração falsa. Isso concordo plenamente. Agora, dizer que a adoração a Deus é a adoração ao mal é um disparate tremendo. Isso para mim é loucura. Então, usar essa passagem de Daniel para justificar a ideologia criada por vocês é uma irresponsabilidade tremenda, por duas razões. Primeiro, o fato da adoração idólatra de Daniel não era ao Deus verdadeiro, era a estátua de Nabucodonosor. Segundo, a adoração cristã no domingo é ao Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Então não se enquadra esse texto, é falso e covarde da parte de vocês usurpar esse texto de Daniel e aplicar essa ideologia criada por vocês.